Fazer dinheiro no mercado financeiro com operações de curto prazo é saber identificar quando o preço vai subir e descer, para você fazer dinheiro tanto em tempos de crise e em tempos de otimismo. E é isso que você vai aprender agora. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática e trader profissional. E hoje você vai aprender como fazer dinheiro no mercado financeiro com a leitura correta e o que você realmente precisa olhar para saber quando comprar e quando vender, para saber fazer dinheiro tanto em tempos de otimismo, quando a bolsa está subindo, como em tempos de crise, quando há um pessimismo tanto no mercado financeiro quanto ao governo ou qualquer outra coisa que possa ocorrer que faça com que as ações possam entrar em uma tendência de queda. Isso que eu ensino aqui para você são operações de curto prazo no mercado financeiro, para você operar tanto no mercado de ações aqui no Brasil, ações americanas, criptomoedas e também no mercado de Forex. E sempre com o intuito de você fazer rentabilidades acima de 10% por operação, por trade no mercado financeiro. E tudo isso na modalidade Swing Trade, que é você operar no curto prazo no mercado financeiro para que você tenha liberdade de rotina, liberdade geográfica e, quiçá, a liberdade financeira, fazendo essas operações da maneira certa e da maneira correta, como eu sempre ensino aqui para você e como eu opero. Eu gosto de ensinar sempre tudo o que eu opero, porque são dados reais, dados que eu analisei e dados que eu continuo analisando e passo para você, o que dá certo e o que não dá no mercado financeiro. E tudo isso é para te ajudar você a fazer dinheiro, até mesmo no conforto da sua casa. Bom, para você fazer operações de curto prazo no mercado financeiro, você precisa analisar somente uma coisa: olhar o gráfico. O gráfico vai dizer para você sempre se é hora de entrar ou não numa operação, o exato preço em que você vai comprar ou o exato preço que você vai vender. Quando você olha o gráfico do preço do ativo, ele representa para você a tendência, o que está acontecendo com aquela ação. Você está em um período de otimismo ou você está em um período de pessimismo no mercado, ou seja, o preço está caindo. O mercado financeiro ele vai ditar para você quando comprar e quando ficar de fora no mercado. Por exemplo, quando você olhar o gráfico e ver que o gráfico está nesse período lateralizado, ou seja, não está andando para cima nem andando para baixo, está fazendo somente topos e fundos, e esses topos e fundos não rompem topos e fundos anteriores. Por exemplo, esse topo aqui não rompeu esse topo. Aqui rompeu, porém já voltou para dentro desse canal aqui. É como um canal lateralizado. Quando o preço, que é representado pelo gráfico, está dentro dessa lateralização, é a hora do trader ou até mesmo do investidor não fazer nada. Por quê? Você não sabe quando o preço vai romper para uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. E se você efetuar a compra ou a venda nesse momento aqui, você não sabe para que lado o preço vai seguir, se é para alta ou para baixa, ou quando ele vai sair dessa lateralização. Então, quando isso acontece, você simplesmente fica com seu dinheiro preso e pode até mesmo perder dinheiro operando essa lateralização. E uma das coisas mais importantes quando você vai operar no mercado financeiro é posicionar o stop. O stop nada mais é, como eu sempre falo para você, que é aquela proteção que você tem no mercado, em que você vai ditar para o mercado, em que você limita a sua possível perda. No mercado financeiro, não importa a experiência que você tenha, você sempre vai posicionar o stop. Por quê? Nem todas as operações podem dar certo. Então, se alguma operação der errado, você vai limitar aquela perda. A regra é bem simples, é você ganhar muito dinheiro quando o preço seguir numa tendência, porém, se alguma coisa der errado e o preço reverter, você vai perder pouco, para que você não perca dinheiro no mercado. E se perder, você vai perder pouco dinheiro. Essa é a regra fundamental de todo investidor, de todo trader no mercado. Bom, agora você aprendeu que quando não entrar numa operação. Agora, quando você vai entrar numa operação? É simples. Quando você olhar isso aqui no gráfico, o preço está numa tendência de alta. E todo preço, quando está numa tendência de alta, o preço é representado pelo gráfico. Toda vez que você olhar o gráfico do ativo, pensa o seguinte: isso aqui está dizendo para mim como que o preço está agindo, o preço dessa ação ou do ativo que você estiver operando. Está em alta, está em queda, e o que ele está fazendo nesses movimentos de alta e movimentos de queda? Quando analisamos isso aqui, quando olhamos e descobrimos isso, temos a tendência de alta, e toda vez que o preço vai para uma tendência de alta, ele vai fazer um movimento de força, que eu sempre ensino para você, que eu sempre repito. Por que eu sempre repito sobre o movimento de força? Porque é um dos movimentos que mais se repetem no mercado, e quando aparece esse movimento, indica que a tendência vai continuar. E esse movimento de força é o seguinte: é o preço fazendo esse pequeno zigue-zague. Tem uma impulsão, tem uma pequena retração e logo depois tem uma impulsão. Aqui, nesse momento, o preço entrou numa lateralização. Porém, olha que interessante. Aqui entrou nessa lateralização, correto? Se o preço entrou nessa lateralização, o que você vai fazer? Você vai esperar. Vai esperar o quê? A melhor oportunidade. Olha que interessante. O preço aqui nesse momento rompeu o que era uma resistência. A partir do momento que ele rompe, já acende um alerta para você.
O que esse preço vai fazer depois desse rompimento? O gráfico geralmente faz um pequeno movimento, que é um movimento de força acima dessa lateralização. Se o preço faz esse movimento de força acima dessa lateralização, isso aqui indica para você que o preço, que é o gráfico, vai ter a sua tendência de alta muito possivelmente confirmada, ou seja, ele vai continuar subindo. Se o preço desse ativo ou da moeda que você estiver operando fazer esse simples movimento depois de uma lateralização, ele vai continuar a subir. E quando ele continua a subir, você ganha dinheiro aproveitando essa forte tendência. Por exemplo, aqui estamos no gráfico diário do Bitcoin. Só nesse pequeno movimento, utilizando essa estratégia, você poderia ter ganhado 12% em apenas 5 dias. 12% operando no mercado à vista. E se você operar no mercado alavancado, você pode ganhar muito mais do que isso. E assim você multiplica o seu capital, fazendo essas operações de curto prazo, aproveitando essas impulsões para a tendência de alta, ou inclusive para a tendência de baixa. Como que nós identificamos uma tendência de baixa ou início de uma tendência de baixa? Analisando o gráfico, existem pequenos padrões. Esses pequenos padrões podem ser identificados através desses movimentos aqui, ó, impulsão, retração, logo depois uma impulsão, retração novamente. Formou o que nós chamamos aqui de morro duplo. Esse pequeno morro duplo, ou seja, tem um morro aqui e um outro morro exatamente aqui, até um morro mais baixo que esse morro aqui, isso aqui representa, diz para o trader, que o preço pode seguir para uma tendência de baixa. E quando isso acontece, o que você vai fazer? Vai operar vendido. Você entra vendido numa operação, no gráfico, e depois você recompra mais embaixo, aproveitando toda essa tendência de queda no preço do ativo. E como que você identifica essa tendência de queda? Quando aparece candles consecutivos vermelhos, quando você vê realmente o preço descendo, e quando você identifica o início dessa tendência de queda, é através desse movimento aqui, o morro duplo. Isso aqui é um sinal no gráfico que mostra para você que o preço pode continuar a tendência de queda ou fazer a sua reversão de tendência, e com isso você ganha também dinheiro com a queda do preço do ativo. Mas lógico, também existem alguns outros padrões que você pode operar no mercado. Olhando aqui para esse gráfico, é possível traçar o suporte e também a resistência. A resistência sempre fica acima do preço do ativo, ou seja, ele demonstra que é uma resistência para tentar a tendência de alta, o que não se cumpriu. Quando o preço faz esse movimento de topos consecutivos, e esses topos consecutivos aqui não tem uma grande impulsão para a tendência de alta, não tem uma forte impulsão para aquela tendência para que você continue a sua operação, isso aqui indica que o preço pode inverter a sua tendência, ou seja, está cansando os investidores ou traders, estamos vendo que ele está tendo uma dificuldade para continuar a tendência de alta. E o que você vai fazer? Você vai esperar o melhor momento para operar até mesmo uma reversão dessa tendência. Se o preço está num canal de alta como esse daqui, e ele está mostrando esse cansaço, ou seja, tem um suporte, uma resistência, e o preço não está tendo grandes impulsões, ou seja, ele não está rompendo e seguindo para uma tendência, isso daqui indica que o preço está se cansando. Então você vai esperar um momento para operar também vendido. Quando isso acontece, você vai esperar um rompimento do suporte. Quando o preço bate nesse suporte aqui e ele rompe esse suporte, isso daqui indica que vai seguir para uma tendência de queda. Como houve aqui, o preço seguiu para uma tendência de queda. E olha que interessante, o nosso suporte traçado aqui funcionou com uma resistência quando o preço testou que era um suporte, transformou numa resistência. Ou seja, aqui está mais que confirmado que o preço iria seguir para uma tendência de queda. E olha que interessante, você trabalhando somente com Price Action, colocando um outro suporte aqui, houve mais um rompimento. E aqui você consegue também fazer uma segunda entrada na operação e multiplicar o seu capital. Essas daqui são algumas confirmações que você pode ter para fazer as suas operações. E eu vou falar mais sobre isso também na Fórmula da Alta Renda, que é agora no dia 17 a 19 de janeiro. Não perca que eu vou mostrar para você todos os sinais de compra e venda na Fórmula da Alta Renda, que é um treinamento exclusivo e gratuito para você. E agora, voltando aqui para o gráfico, vai ser uma preparação para você, para essa fórmula, você deve buscar sempre esse padrão de confirmação, traçando suportes e resistências e esperando sempre o rompimento. Mas não quer dizer que você vai entrar sempre nesse rompimento, você vai esperar esse ponto de confirmação. Quando o preço fizer esse movimento de rompimento e logo depois ele tem um teste, ele precisa testar o que era um suporte se transforma numa resistência, ele novamente faz uma impulsão para a tendência de queda, isso aqui é um grande sinal de que você pode entrar na operação vendido e aproveitar a queda do ativo operando para ter essa alta rentabilidade. E como que tudo isso aqui funciona no swing trade? Essa análise aqui geralmente é feita no gráfico diário ou no gráfico de 4 horas. Pode ser feito também no gráfico semanal, que é muito indicado também para ações americanas. Essas ações americanas no gráfico semanal têm uma alta assertividade. Já nas ações aqui no Brasil, você pode operar tanto no gráfico de 4 horas ou no gráfico diário para encontrar esses sinais. E muito interessante,
Quando você opera também no mercado de Forex ou criptomoedas, você encontra uma alta volatilidade. Então, você tem uma alta rentabilidade também operando esses 3 tempos gráficos, com o tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal e encontrando a melhor entrada no tempo gráfico de 4 horas. Essas operações vão levar alguns dias para finalizar, ou seja, você vai acompanhar a tendência em alguns dias e isso aumenta o seu ganho, porque quando você entra numa tendência que pode durar dias ou inclusive 2, 3 semanas, você vai multiplicar o seu capital com muito mais assertividade e com muito mais facilidade, porque você enxerga esses padrões com muito mais clareza nesses tempos gráficos maiores, que você aproveita para tomar ali a melhor decisão, já que você não precisa ficar nervoso ou nervosa na hora de entrar e buscar a melhor operação ali em caso de urgência, como muitas pessoas como day traders fazem, e muitas vezes nem pode tirar até mesmo o olho da tela. Já no nosso caso, quando operamos swing trade, podemos aguardar dias ou semanas aí para buscar uma melhor entrada, e isso não quer dizer que você vai passar o dia inteiro analisando o gráfico. Longe disso, você vai sempre operar 1 ou 2 vezes na semana, 1 hora por dia, verifica o gráfico dos ativos, como é que está se comportando, se aparecer esses sinais aqui, você agenda a compra, agenda a venda e pronto, fica de fora. Vai verificar só na outra semana ou nos próximos dias como está a sua operação, mas nada de ficar de 9 da manhã até as 5 da tarde esperando o momento para comprar ou vender. Por isso que é tão bacana o swing trade, você tem uma alta assertividade, nas assertividades inclusive de até 85% ou mais do que isso, e uma alta rentabilidade com ganhos acima de 10% quando você opera esses padrões. E por que eu falei desses 4 mercados para você operar? Quando você inicia no mercado, você quer comprar ou vender, geralmente você começa no mercado de ações. Eu comecei assim, comecei com pouco dinheiro, com R$60 apenas, e eu fui aumentando esse valor, escalando esse valor conforme eu fui operando, conforme eu fui ganhando mais dinheiro. Então eu pegava parte do lucro e reinvestir em outras operações. E com isso você faz aquela bola de neve. Quando você começa no mercado, você acaba começando no mercado brasileiro porque você se sente mais seguro na hora de operar. Porém, com o tempo, você vai querer navegar por novos mares, você vai querer aumentar os seus ganhos operando também para ganhar em dólar, em euro. E com isso você começa em outros mercados. Mas é importante que você saiba que a análise é sempre a mesma, com poucas particularidades, mas a análise sempre é a mesma. Bom, tenho certeza que esse vídeo aqui vai ajudar você a operar melhor no mercado. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui embaixo que eu mesmo vou operar ou fazer um vídeo com a sua sugestão de conteúdo. E vou deixar um vídeo aqui para você ver e um outro vídeo o YouTube vai deixar para recomendação para que você veja e opere melhor. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.